Vamos fazer uma análise do Salmo 88. O Salmo 88 é um dos salmos mais tristes da Bíblia. Você vai observar que muitos outros salmos, eles até começam com a história triste, de sofrimento, de angústia, mas do meio para o fim, esses salmos terminam ou em uma palavra de louvor ou em uma descrição de esperança. Mas o Salmo 88 não, ele começa triste e termina o texto triste. O Salmo 88 ele foi escrito por um levita chamado Emã. Emã era um dos 3 levitas escolhidos pelo rei Davi para fazer os trabalhos do templo, geralmente os trabalhos de música. E Emã também tinha uma outra função, que era auxiliar Davi nas decisões. Emã era considerado um dos mais sábios daquela época. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz lá em Reis que acima de Emã em sabedoria só tinha Salomão. Então, na época de Emã, ele era o mais sábio da terra. Então, ele era um homem íntegro, levita, que trabalhava no templo e era um dos mais sábios da sua época. E Emã escreveu esse Salmo 88 como uma forma de descrever sua angústia. O Salmo 88 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Versículo 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti e te levanto as minhas mãos. E ele continua no versículo 10. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. E é assim que o Salmo 88 termina. Vamos dividir esse Salmo em 5 partes. A primeira parte desse Salmo está nos versículos 1 e 2, que eu vou voltar a ler para vocês, que diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Aqui você já nota uma súplica. A palavra ó Senhor dá uma ideia de súplica. Depois dessa súplica, ele faz uma afirmação de quem Deus é. Ele diz, Deus da minha salvação. Então, ó Senhor, e faz uma afirmação, Deus da minha salvação. Dia e noite clamo a Ti. Então note nesse texto que o salmista, que é um homem íntegro, santo, justo e levita, ele está passando por um sofrimento intenso ao ponto de fazer uma súplica. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti.
Aqui nós vemos a primeira parte, que é a súplica, a segunda, a afirmação, e a terceira, aproximação. Dia e noite clamo diante de ti. Ou seja, nós estamos vendo um intenso sofrimento. Mas note que esse versículo primeiro mostra que o sofrimento faz com que Emã se aproxime de Deus e não se afaste dele. Dia e noite clamo diante de ti. Depois vem o versículo 2, em que ele diz assim: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Mais uma vez, ele está diante de um sofrimento intenso e está usando esse sofrimento para se aproximar de Deus através da oração. Chegue à tua presença a minha oração. Você pode estar se perguntando, qual a causa do sofrimento desse salmista? Qual a causa do sofrimento de Emã? Será que é uma doença? Como, por exemplo, a lepra? Alguns no passado defendiam que essa doença seja a lepra, porque a lepra é uma doença muito estigmatizante, que afastava as pessoas do convívio social. E ele diz em um certo momento aqui que está sem ninguém, está sozinho, sem amigos e sem companheiros. Então, poderia ser lepra? Outros estudiosos vão dizer que não é lepra porque o leproso não participava dos trabalhos no templo. Ele era isolado, o leproso não podia ser levita, estar com outras pessoas. Então, não sabemos qual é o sofrimento de Emã. Pode ser uma outra doença crônica? Sim, pode ser uma doença crônica, porque ele diz que desde moço ele sofre, mas não há evidência no texto para nós dizermos que é uma doença crônica, né? Pode ser um pecado? Muitos salmos existem uma expressão de sofrimento e um relato de que há um pecado, mas nesses salmos o relato do pecado está claro. E uma outra coisa que acontece também nos salmos onde existe um pecado trazendo sofrimento é que quando o salmista se arrepende, as coisas voltam ao normal. Aqui não há descrição de um pecado nesse salmo. Então, se não temos certeza se é uma doença ou se é um pecado, por que esse salmo está escrito aqui? Talvez esse salmo seja uma metáfora para a nossa vida. É até importante não saber qual o sofrimento desse salmista, porque nós podemos aplicar esse salmo em qualquer área de sofrimento da nossa vida. Então, na primeira parte do salmo, ele faz essa súplica a Deus, reafirma quem Deus é e se aproxima de Deus através da oração. Ele não se afasta de Deus. A segunda parte do salmo, ele vai fazer uma descrição do estado de sofrimento que ele está. Veja, no versículo 3, ele diz: pois a minha alma está farta de males. Está abundante de males. Fartura não é só de coisa boa, né? Ele tem aqui abundância de coisas ruins, de sentimentos ruins. A minha alma está farta. Farta de quê? De males, de sentimentos ruins. E a minha vida já se abeira à morte. A ideia de que uma vida se abeira à morte é como se estivesse na iminência da morte. É um sofrimento tão intenso que ele sente-se como se já estivesse moribundo, prestes a falecer. A minha vida se abeira da morte. Depois, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim: sou contado com os que baixam a cova. Essa expressão aqui é bem interessante porque naquela época, nas guerras, quando os soldados iam morrendo, eles eram jogados em valas. Estavam mortos, não tinha como levar esses soldados de volta às suas casas. Então eles eram deixados em valas. E o salmista aqui está num sofrimento tão intenso que ele diz que se sente como se já estivesse sido jogado nessas valas, como se já estivesse morto. E ele continua dizendo: sou como um homem sem força, fraco, atirado entre os mortos, jogado nessa vala onde estão os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Essa descrição que o salmista faz do seu estado de sofrimento é muito interessante, porque ele já se sente morto. É algo muito intenso que assola a sua vida e não temos como saber o que é, mas ele já se sente como se estivesse morto.
Ele diz no último versículo aqui, olha, dos quais já não te lembras, né? Não é a pessoa morta que fica só na lembrança e depois vai sendo esquecida, né? São desamparados de tuas mãos. Então, a segunda parte do Salmo, ele faz uma descrição do seu intenso sofrimento, usando as palavras farta de males, minha vida se à beira da morte, e é jogado, ele se sente como se tivesse sido jogado à cova entre os mortos. A terceira parte do texto começa no versículo 6. Vocês vão perceber que o salmista, ele atribui todo o sofrimento dele a Deus. Ele diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Puseste-me. Ele diz que é Deus que está colocando esse sofrimento nele. Sobre mim pesa a tua ira e tu me abates com todas as tuas ondas. Sobre mim pesa a tua ira e tu me abates. Então aqui ele está deixando bem claro que o sofrimento vem de Deus. E isso vai de encontro com uma crença que nós do mundo atual temos de que os sofrimentos não vêm de Deus. Ora, muitos sofrimentos na Bíblia realmente não vêm de Deus, mas outros vêm de Deus. Esse é um exemplo deles. Tá? No versículo 8 ele vai dizer: apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Ou seja, é aqui onde muitos utilizam para dizer que o problema dele era a lepra, porque apartou os conhecidos dele, ele estava isolado, né? Mas não há evidência de que seja lepra porque ele vivia no templo, ele estava na convivência social. Me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Qual é a situação na vida onde o ser humano diz que está preso e não vê como sair? É uma situação de um sofrimento intenso, indescritível. Uma depressão grave pode justificar isso aqui. Uma depressão grave com sensação de morte. Mas os relatos dele parecem os relatos de uma depressão grave, mas a causa ninguém sabe. Qual é o sofrimento principal? Versículo 9. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Veja, ele atribui a Deus todo o sofrimento, mas ao final dessa parte ele se aproxima de Deus. Ele diz: puseste-me na mais profunda cova, e no final ele vai dizer: dia após dia venho clamando a ti, Senhor. Ou seja, apesar de ele atribuir a Deus um sofrimento, é de Deus que ele se aproxima, ele não se afasta de Deus. Então o que você vai notar aqui é que existe um sofrimento intenso, o salmista entende que esse sofrimento vem de Deus, e ao invés dele se afastar de Deus, de murmurar, ele se aproxima de Deus, porque é em Deus que ele encontra refrigério. Essa é a terceira parte. Vamos para a quarta parte do Salmo. Na quarta parte ele vai tentar argumentar com Deus, porque ele quer sair desse sofrimento. Então ele começa a argumentar com Deus. E ele diz assim, no versículo 10: mostrarás tu prodígios aos mortos? É como se dissesse assim: Senhor, vale a pena eu estar morto? Como o teu nome vai ser glorificado se eu vier a morrer? Como as pessoas te verão como Deus grande, misericordioso e poderoso se eu vier a morrer? Minha morte compensa para o crescimento da tua glória? E ele continua: ou os finados se levantarão para te louvar? E aqui ele faz um argumento interessante, que não é em benefício dele, é em benefício da glória de Deus. Ele poderia dizer assim: Senhor, o que será da minha família se eu morrer? O que será do trabalho no templo se eu morrer? O que será dos que dependem de mim se eu morrer? Não, ele não está colocando aqui a vantagem nele, mas a vantagem na glória de Deus. Ou seja, como as pessoas te glorificarão se eu morrer? A minha morte compensa? Ela acrescenta alguma coisa para ti, Senhor? Então ele argumenta a Deus dessa forma, enfatizando Deus e não ele. No versículo 11 ele diz assim: será referida a tua bondade na sepultura? Ou seja, depois que eu morrer,
algumas pessoas vão perceber que tu és bom, que vantagem há na minha morte? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? A terra do esquecimento é o cemitério. Ele está aqui argumentando com Deus se o que Deus ganha em relação a ser glorificado, ser engrandecido, ser reconhecido, se ele morrer. É o argumento que ele faz com Deus, né? Ele dá razões para ele sair desse sofrimento, mas nenhuma razão é em benefício dele, e sim em benefício do próprio Deus. Essa é a quarta parte do texto. E na quinta parte do texto, ele faz um resumo de toda a situação que ele está vivendo. E ele diz novamente: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Note que apesar do sofrimento, ele está sempre se aproximando de Deus, nunca se afastando. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Ou seja, antes que amanheça o dia, eu já estou orando. Todo o sofrimento ele usa para se aproximar de Deus. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Aqui ele se sente literalmente abandonado. É como se ele clamasse, suplicasse muito, orasse muito e sentisse que Deus não o ouve. Ele sente-se como se estivesse abandonado. É claro que Deus não abandona os seus, mas esse é o sentimento que ele tem. E isso dói muito. Porque ocultas de mim o teu rosto. É como se ele clamasse muito e Deus virasse o rosto para ele em sinal de desprezo. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. É aqui onde nós percebemos que o sofrimento dele é antigo, é crônico, é algo persistente, desde a sua juventude. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Ele associa esse sofrimento que vem de Deus a um terror que vem de Deus. E ele diz que isso é tão intenso que ele fica desorientado, confuso. Porque por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, como aquela água que está continuamente lhe rodeando ali em contato com você sem parar. É um sofrimento intenso e contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Então, eu dividi com vocês o Salmo 88 em 5 partes. Na primeira parte, ele faz uma súplica, uma reafirmação de quem Deus é e se aproxima de Deus. Ele não se afasta de Deus. Na segunda parte, ele vai fazer uma descrição do seu estado de sofrimento. Ele usa algumas metáforas. Ele diz que a alma dele está farta de males, a vida se à beira da morte, ele se sente como se já tivesse sido jogado numa cova. Veja quão intenso é o sofrimento desse homem. Na terceira parte, ele atribui a Deus o sofrimento, mas no final da terceira parte, ele diz que se aproxima de Deus, apesar de saber que esse sofrimento vem de Deus. Na quarta parte do texto, ele argumenta com Deus, porque ele quer sair desse sofrimento e não consegue. Então ele faz argumentos com Deus no seguinte sentido, de dizer qual a vantagem para Deus na sua morte. Ele está sempre colocando como objeto de argumentação a glória de Deus, o engrandecimento de Deus, o reconhecimento da sua justiça, e nunca ele. E na quinta parte, ele faz um resumo da situação, reafirma que está se aproximando de Deus, ele diz, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Reafirma que o sofrimento vem de Deus e mostra o quão grande é esse seu sofrimento. E aí você se pergunta, por que esse salmo foi escrito? Por que esse salmo está aí na Bíblia? Eu coloquei aqui 5 razões pelas quais esse salmo foi escrito. A primeira delas é mostrar para nós que até os mais santos passam por tribulação. Até os mais santos passam por tribulação. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Paulo, que vivia passando fome, sono, não conseguia dormir, não tinha um lugar para ficar,
não tinha muito o que vestir, vivia preso, vivia sendo perseguido, em tribulação, faltando o básico para a sua vida. E num desses momentos de tribulação ele disse assim, olha, através das minhas tribulações eu levei para vocês consolação. Até os mais santos passam por tribulação. Nós temos outro exemplo, o exemplo de Jesus. Jesus passou por muitas tribulações. Inclusive Jesus, em um certo momento da vida, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Outro exemplo de pessoa que passou tribulação, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, chamado de o amigo de Deus, mas passou por muitos sofrimentos. Em um desses sofrimentos ele diz, tua mão sobre mim desceu. Até os mais santos passam por tribulações. Um outro exemplo, Moisés, no Salmo 90, ele diz, nós somos consumidos pela tua ira. E nós temos vários exemplos na história de homens santos que passaram por muitas dificuldades. Os cristãos do primeiro século, pregadores do século passado que viviam passando dificuldade financeira, doenças, depressões, muitas tribulações. Então a primeira lição, o primeiro motivo pelo qual esse salmo foi escrito é para mostrar para nós que até os mais santos passam por tribulação. O segundo motivo pelo qual esse salmo foi escrito é mostrar que o sofrimento pode durar muito. Esse aqui é um caso que ele diz que sofre desde moço. E nós vemos muitas situações onde as pessoas sofrem muito, por anos a fio, sem ter uma explicação. Tanto com doenças crônicas, com doenças graves, como com conflitos, como problemas, com falta de paz, com dificuldades intermináveis, mesmo sendo pessoas santas. O terceiro motivo pelo qual esse salmo foi escrito é nos mostrar que a maior angústia do crente é a sensação de que Deus o abandonou. É essa crença de que ora e Deus não o ouve, como se Deus tivesse o rejeitado. Isso é a pior situação que pode acontecer na vida de um crente. É o pior sentimento, é o sentimento de abandono daquele que ele busca. Mais uma vez eu repito, Deus não abandona os seus, mas às vezes o sofrimento é tão grande, tão intenso, que você sente como se Deus tivesse lhe abandonado. E esse é o pior sentimento do cristão. O quarto motivo pelo qual esse salmo foi escrito é mostrar que nós nunca devemos parar de orar. Note que na história de Emã aqui, apesar do sofrimento intenso, ele sempre estava se voltando para Deus, para a oração. Ele usava inclusive o sofrimento para se aproximar mais de Deus e nunca se afastar. E o quinto motivo pelo qual esse salmo foi escrito é para nos relembrar do sofrimento de Cristo. Cristo, apesar de ser santo, o Filho de Deus vivo, veio à terra, encarnou, viveu como um homem e passou por muitos sofrimentos até ser morto numa morte de cruz muito dolorosa. Em um dos momentos que Cristo estava sofrendo, ele diz assim, Pai, por que me abandonaste? Veja quão grande foi o sofrimento de Cristo. Então, os motivos pelos quais esse salmo foi escrito é para nos mostrar que até os mais santos passam por tribulação, que o sofrimento pode durar muito, que a maior angústia dos crentes é a sensação de que está sendo abandonado por Deus, de que não devemos parar de orar nunca e para nós observarmos quão grande foi o sofrimento de Cristo. E precisamos tirar aqui algumas lições para a nossa vida. A primeira lição que esse salmo deixa para a nossa vida é que o sofrimento deve nos aproximar de Deus. Note que Emã era um homem íntegro, santo, um trabalhador do templo, que passou um sofrimento intenso, mas ele não murmurou. Ele usava esse sofrimento para se aproximar mais de Deus. O sofrimento deve nos aproximar de Deus, nunca nos afastar. Outra lição que nós tiramos desse salmo é que devemos amar a Deus com toda a nossa alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. E isso inclui em se aproximar de Deus durante o período de tribulação. Isso é amar a Deus com toda a nossa alma, toda a nossa força e nosso entendimento. Ou seja, apesar das circunstâncias que nos levariam a murmurar, a reclamar de Deus e a se afastar dele, apesar de tudo isso, nós nos aproximamos de Deus e aumentamos
nossa comunhão com Ele, a nossa oração. A terceira lição que esse salmo nos traz é que nós devemos ter compaixão com quem sofre. Simplesmente porque você nunca sabe o motivo que leva as pessoas a sofrer. Ou sabe, mas alguns desses motivos não são pecado, não são parte da ação humana. Tem muito sofrimento que não tem explicação. E tem muita gente que tem sofrimentos crônicos, como doenças crônicas, como uma falta de paz que nunca se resolve, conflitos crônicos, problemas de relacionamentos crônicos. E nós não podemos julgar por que aquela pessoa está sofrendo. É importante termos compaixão de quem sofre, porque se hoje não é você que está sofrendo, pode ser que amanhã seja você, e você vai precisar de compaixão. A quarta lição que esse salmo nos traz é que nós nunca podemos nos gabar daquilo que fazemos para Deus. Emã tinha muitos motivos na hora que ele precisou argumentar com Deus. Ele poderia dizer: Senhor, eu trabalho tanto nesse templo, dia e noite eu trabalho aí, eu dou minha vida por esse templo, né? Pela tua obra, eu faço isso, eu faço aquilo, começando a colocar as coisas para Deus como se com as suas obras você ganhasse Deus. Ele não se gabava disso, e nós não devemos nos gabar do que nós fazemos para Deus, na hora que argumentamos diante de um sofrimento. E a última lição que esse salmo nos traz é que nós não podemos idealizar a nossa relação com Deus aqui nesse mundo. A nossa relação é baseada no que está na Bíblia, não no que se prega atualmente. Porque muitos pregam a ausência de sofrimento depois que você encontra Jesus. É como se houvesse só vitória, só vitória, só vitória. E nem sempre isso acontece. Até os mais santos passam tribulação. Então não podemos criar uma fantasia de que após seguir Jesus, ter Deus como Senhor da sua vida, vai ser só vitória. Não, você pode ter vitória sobre o pecado, vitória sobre o seu comportamento, mas você vai ter alguns sofrimentos. Em algum momento ele vem. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa carne, nessa vida finita aqui, os sofrimentos podem nos assolar. Para concluir, tem um texto de Paulo muito interessante que ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será a angústia, a tribulação, a perseguição, o perigo, a espada, a fome ou a nudez? E a resposta que ele dá é: nada nos separará do amor de Deus. E é isso que eu trago para você hoje. Fazendo um resumo geral do Salmo 88, nós vemos que é um salmo escrito por uma pessoa santa e íntegra, que passava um sofrimento intenso, apesar de ser um homem justo, mas que ele usava esse sofrimento para se aproximar de Deus. Muito obrigado a todos.